Bem-aventurados os limpos de coração, porque verão a Deus. Bem-aventurados os limpos ou puros de coração, porque verão a Deus. Irmãos, Mateus 5, 6 e 7. Conhecido sermão que Jesus pregou, chamado Sermão da Montanha. E como é que ele começa esse sermão? Ele começa descrevendo aquele homem, aquela mulher, aquele jovem que nasceu de Deus. Ele começa descrevendo esse caráter de Jesus sendo formado em nós. A maior necessidade que nós temos hoje, queridos, na nossa sociedade, é de pessoas transformadas. E nós não estamos falando aqui de um pouco de religião, nós não estamos falando aqui apenas de uma mudança externa, nós não estamos falando aqui um pouco de pintura ou remendo, nós estamos falando aqui de vida espiritual. Nós estamos falando aqui de uma transformação que Deus opera de dentro para fora. A maior necessidade das nossas famílias, a maior necessidade dos nossos ambientes de trabalho, da escola, da faculdade, é de mais pessoas parecidas com Jesus. É isso que vai fazer a diferença. É isso que vai gerar impacto, transformação. Felizes os humildes de espírito, os que choram, os mansos. Isso aqui aponta para um problema. E o problema, irmãos, é que nós não somos bons. O problema é que nós somos pecadores. E o pecado é esse princípio de mal que entrou e estragou tudo que era para ser perfeito. E então o que é que você faz diante disso? Você nega essa realidade? Você finge que ela não existe, continua vivendo? O que é que você faz? Você reconhece o seu pecado. Você é corajoso o suficiente para deixar a palavra do Senhor confrontar o seu coração. E você então se esvazia de si mesmo, se esvazia do seu ego. Isso é humildade de espírito, esvaziamento. Mas não para por aí. Você continua e você olha para essa condição do seu coração e você chora. Existe uma nota de lamento. Não só pelo seu coração carregar dilemas, mas também quando você olha a vida das pessoas com quem você convive, as pessoas ao seu redor, porque elas são iguaizinhas a você. E você chora também quando olha para o mundo, porque a explicação por trás de tanta dor, de tanta lágrima, do mundo ser como ele é essa. Mas não para por aí, não para no choro. Agora você vai adiante. E uma vez impactado por essa realidade, isso começa a mexer nas suas relações, relacionamento com outras pessoas. Você não fica mais defendendo o seu ego. Você não fica mais com o telhado de vidro se protegendo demais. Você se torna manso. E as pessoas olham para você e percebe que há algo diferente. Você se torna manso. E depois do problema, então, descrito, experimentado, enfrentado, vem a resposta. Existe uma provisão, existe uma justiça oferecida a nós. Você passa a ter fome e sede dessa justiça, fome e sede dessa solução que vem de Deus para o problema do pecado. Você não confia mais em si mesmo,
Mas você confia no seu irmão mais velho, aquele que veio e fez aquilo que você não podia fazer. Você olha para aquele que é a própria justiça, aquela justiça que foi pagar o seu preço, o meu preço, naquela cruz. E nós temos fome e sede dessa justiça, nós temos mais e mais desejo de conhecer mais dessa graça, de experimentar mais desse perdão, de sermos conduzidos nessa caminhada, nesse avanço da fé, nesse aperfeiçoamento, nessa santificação. Nós queremos conhecê-lo mais, nós queremos viver uma comunhão mais íntima com Ele. E se você é como eu, que fica muitas vezes olhando para si e percebendo com desapontamento, se sentindo indigno por causa das suas falhas, aquém daquilo que deveria ser e fazer, querido, não pare olhando para você, erga os seus olhos e olhe para aquele que fez aquilo que você não podia fazer. Olhe para aquele que viveu a vida perfeita que você não podia viver. Olhe para aquele que morreu a morte sacrificial que você não podia morrer. Mas Ele morreu. E Ele fez isso por você e por mim. Então nós passamos na última mensagem, começando a ver os resultados, né? Nós nos tornamos misericordiosos, nos tornamos limpos de coração e nos tornamos pacificadores. E nós vimos quem são os misericordiosos no domingo passado, que são aqueles que já se viram na sua miséria resultante desse mal que entrou, chamado pecado. Ou seja, o pecado traz consequências, o pecado traz sofrimento, o pecado traz desajustes. E uma vez que nós nos vimos nessa miséria, Deus mesmo assim olhou para nós, Deus mesmo assim desejou nos salvar, desejou aliviar o sofrimento resultante dessa vida alheia a Ele. E uma vez perdoados, uma vez agraciados, uma vez abençoados, você não pode ter uma outra postura senão ser uma pessoa perdoadora. Você que experimentou a misericórdia se torna misericordioso. Você que viu que não merecia e foi contemplado, você começa a contemplar aqueles que não merecem com outros olhos. Você que foi perdoado não pode não ser perdoador. E agora nós chegamos à nossa passagem. Felizes os limpos de coração, os puros de coração, porque eles verão a Deus. Agora, queridos, em primeiro lugar, repare a importância que a Bíblia dá e que Jesus dá para o coração. Bem-aventurados os limpos de coração. O que é que o Senhor Jesus quis dizer com coração? É nisso que consiste a nossa vida com Cristo. É nisso que consiste a mensagem que nós cremos, que nós pregamos. A Bíblia se interessa pelo estado do coração. Toda a ênfase recai no coração. Você lê os evangelhos e do princípio ao fim Jesus entra nessa questão do coração. Ele falava a respeito do coração. O nosso Senhor confrontou os religiosos que viviam de aparência. Eles se preocupavam com o exterior dos copos e dos pratos. Eles ignoravam o coração. Por fora pareciam sem defeito, mas por dentro havia maldade, havia cobiça, havia segundas intenções de querer tirar a vida daquele que era o único que poderia purificá-los. Coração.
preocupados com 1 milhão de regrinhas, esqueciam do principal. E que é o principal? O amor a Deus, o amor ao próximo, o coração, a vida interior, o relacionamento com Deus. Jesus deu importância ao coração, não só ao exterior. Jesus deu importância ao coração e não só ao intelecto, não só à cabeça. Ele não elogiou os intelectuais, ele não elogiou o acúmulo de conhecimento, mas o coração reto, o coração puro, o coração sem hipocrisia, o coração não dividido. Em outras palavras, não desprezem o aprendizado da palavra. É necessário aprender a palavra. Continue crescendo, continue aprendendo. Mas a vida com Deus não é somente uma questão de conhecimento. Porque até um papagaio pode repetir verdades. Você pode concordar com toda a verdade e parar aí. Eu já conheci pessoas e conversei com pessoas que tinham um mero interesse mecânico na Bíblia. Eu já participei de aulas com um professor de teologia que conhece muito, mas que não tem o brilho nos olhos, que não tem o vigor, que não tem a alegria de uma caminhada pessoal com Jesus. São secos como talco, perderam o fervor no coração. Cristo também pôs ênfase sobre o coração e não apenas o comportamento ético, moral. Os religiosos, eles reduzem tudo à simples questão de uma conduta, né? O comportamento. Mas cuidado, querido. Vida cristã não envolve somente um comportamento externo. A grande questão é qual é o estado do coração. E coração na Bíblia não é meramente a sede das emoções, não. A fé cristã envolve as emoções, sim, mas não é só isso. Você pode ir a um culto e chorar. Você pode ter experiências emocionais, sair comovido, assim como você pode chorar vendo um filme, assim como você pode chorar vendo a final do seu time. Mas na segunda-feira, tudo pode ter ficado para trás. Não sobrado nada, igual a espuma, né? Da praia, quando quebra aquela onda, aquela espuma, que de repente desaparece. Então, queridos, Jesus deu a importância ao coração. E coração na Bíblia envolve o centro de comando do indivíduo, é a fonte de onde brota tudo, é o coração. Jesus disse: onde estiver o teu tesouro, aí estará também o teu coração. Então o coração inclui a nossa mente, inclui a nossa vontade, inclui as nossas emoções, é o homem em sua totalidade, é o centro de comando da nossa vida. Felizes os limpos de coração, limpos, não meramente na superfície, não é uma limpeza cosmética, mas sim uma limpeza da fonte onde jorram todas as atividades, o coração. Mas como isso pode ser possível? Como isso pode ser possível
Se o coração sempre é esse manancial das nossas dificuldades, se o coração é corrupto, como pode ser isso? Jesus disse, né? Porque do coração procedem os maus pensamentos, homicídios, adultérios, prostituição, furtos, falsos testemunhos, blasfêmias. Algumas pessoas pensam que todas as dificuldades se devem ao ambiente que elas vivem. Então eles dizem assim, mude o ambiente que a pessoa vive, aí você vai mudar a pessoa. Mas isso não é verdade, o ambiente influencia até certo ponto, mas foi justamente lá no paraíso, foi lá no lugar perfeito, que o homem se perdeu. Então não é uma questão de ambiente. Judas estava no melhor ambiente entre os discípulos, junto com o mestre, caminhando 3 anos, mas ele continuou sendo Judas. Porque não é só uma questão de ambiente. Por essa razão, queridos, recolocar o homem no ambiente perfeito não soluciona os problemas, não. É de dentro do coração que procedem todas as maldades. Aquilo que estraga a vida tem como origem o nosso coração. Essa é a explicação do Evangelho. Aquele desejo indigno, egoísta, aquela intriga por conta do ego, aquela inclinação ao vício, aquele amor ao poder, aquela preocupação excessiva com a opinião das pessoas, tudo isso procede do coração humano. A Bíblia diz, enganoso é o coração mais do que todas as coisas e desesperadamente corrupto. Quem o conhecerá? Eu, o Senhor, conheço, esquadrinho o coração, diz o Senhor. E se as dificuldades se encontram no próprio centro do seu ser, a educação não é a solução, a melhora no ambiente não é a solução, a melhora na ética não é a solução, um banho de lágrimas, de emoções não é a solução. Então o que é a solução? Felizes os limpos de coração. O que significa, querido, ser limpo de coração? Ele está dizendo, felizes os limpos de coração, porque verão a Deus. Nós só podemos ver a Deus se nós tivermos corações limpos. No entanto, nós acabamos de examinar o coração e vimos a situação. Mas, querido, a boa notícia é essa. O Evangelho é o poder de Deus para a salvação. O Evangelho é capaz de trazer algo sobrenatural. Ele é sobrenatural. Então limpo aqui não significa perfeito, não significa sem pecado, mas significa sem hipocrisia, significa não duplo, significa um coração reto, um coração sincero, um coração focado. O Senhor falou dos olhos, Ele disse, se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo será luminoso, se porém os seus olhos forem maus, todo o teu corpo estará em trevas, porque a lâmpada do corpo são os olhos. Então, queridos, essa pureza fala de inteireza de coração, fala de um coração rendido, significa que não há nada escondido, significa uma devoção sincera, uma devoção não dividida, uma entrega real, uma entrega verdadeira. Coração limpo é aquilo que nós lemos no Salmo 86, verso 11, que ele diz, dispõe-me o coração para só temer o teu nome. É uma disposição do coração, que é um milagre produzido pelo próprio Deus dentro de nós. A nossa grande dificuldade é o nosso coração duplo, é o nosso coração dividido.
Uma parte do meu ser quer conhecer a Deus, quer adorar a Deus, quer agradar a Deus, mas outra parte do meu ser não quer. E aí você lembra do apóstolo Paulo em Romanos 7, quando ele diz: porque no tocante ao homem interior, eu tenho prazer na lei de Deus, mas eu vejo nos meus membros outra lei guerreando contra a lei da minha mente, que me faz prisioneiro da lei do pecado que está nos meus membros. Coração limpo, queridos, é coração que não está dividido. Como o salmista orou: dispõe o meu coração para temer o teu nome. Ou seja, faz o meu coração se tornar sincero. Tira a duplicidade, tira a hipocrisia, deixa o puro, sincero. Esse é o coração limpo. Isso significa, irmãos, que limpo traz a ideia, o pano de fundo de estar purificado, de estar sem contaminação. Lá em Apocalipse 21, 27, João escreve: as pessoas que serão admitidas a Jerusalém celestial, ele diz: nela nunca jamais penetrará coisa alguma contaminada, nem o que pratica abominação e mentira, mas somente os inscritos no livro da vida do Cordeiro. E também Apocalipse 22, 14 e 15 diz: bem-aventurados aqueles que lavam as suas vestiduras no sangue do Cordeiro, para que lhes assista o direito à árvore da vida, e entrem na cidade pelas portas. Fora ficam os cães, os feiticeiros, os impuros, os assassinos, os idólatras e todo aquele que ama e pratica a mentira. Ser limpo de coração significa que nós já nos rendemos ao sangue purificador do nosso Salvador, ao sacrifício que nos dá vida nova, um novo coração. Ser limpo de coração significa estar nesse processo de se tornar semelhante ao Senhor Jesus, sendo aperfeiçoado a cada passo, a cada momento. Aquele que não cometeu pecado, engano algum se achou em sua boca, perfeito, sem mácula, puro, íntegro. Ser limpo de coração é ter um amor não dividido. Ser limpo de coração significa, querido, que Deus é o nosso maior bem, que Deus é a nossa maior alegria, que dele vem a nossa maior satisfação, nosso contentamento. Ser limpo de coração é você focar na sua vida, entendendo que você está aqui para um propósito. E esse propósito é resumido no primeiro mandamento, que diz: amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento, de todas as tuas forças. Ou falando de maneira mais simples, é viver para a glória de Deus, é acordar para a glória de Deus, é trabalhar para a glória de Deus, é estudar para a glória de Deus, é se relacionar com as pessoas para a glória de Deus, é lidar com o dinheiro para a glória de Deus, é viver não sob olhar humano, é viver na comunhão com Deus. Todos os aspectos da nossa vida focados nesse supremo alvo. Você já viu como é que funciona aquelas máquinas de laser que fazem gravação em metal, às vezes até cortam metal? Você sabe como é que funciona aquele laser? Você pensa assim: como é que pode uma luzinha daquela fazer um estrago tão grande? E uma vez eu vi uma explicação de alguém que trabalha com isso, e ele disse: olha, o laser é um monte de luzes apontadas para o mesmo foco. Uma luz aqui apontada para o mesmo foco, outra aqui, outra ali, outra lá.
várias luzes no mesmo foco. E é isso, irmãos. Significa que nós desejamos Deus. Nós desejamos conhecer a Deus, amar a Deus, servir a Deus. Nosso Senhor diz aqui que somente aqueles que têm essa característica verão a Deus. Hebreus diz: segui a paz com Deus e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Sem santificação, ninguém verá o Senhor. Santificação não é apenas seguir regras frias, regras externas, é querer conhecer a Deus. Mas antes que nós possamos vê-lo, nós precisamos desse coração limpo, não dividido. É mais que decência, é mais do que curiosidade intelectual, é mais do que mero agito das emoções, envolve a pessoa inteira. Deus é luz e nele não há trevas nenhuma, luz e trevas não combinam. Precisamos ser limpos de coração antes de ver a Deus. Agora, queridos, em último lugar, o que significa essa promessa? Eles verão a Deus. Lá em João 1,18 diz que ninguém jamais viu a Deus. O Deus unigênito que está no seio do Pai é quem o revelou. Então é até difícil a gente lidar com a grandeza desse Deus. Faltam-nos palavras. A gente não consegue definir. É algo tremendo, os nossos esforços são insuficientes por causa da glória de Deus. As nossas mentes são inadequadas, são pequenas, na tentativa de descrever a Deus. Mas tudo que nós sabemos, e tudo que é prometido para nós, é que nós contamos com essa maravilhosa promessa de que os limpos de coração verão a Deus. Essa é a promessa, queridos. Você que é limpo de coração já desfruta parcialmente dessa promessa aqui. Você já vê Deus aqui. Você já anda com Deus aqui. Em certo sentido, nós vemos a Deus enquanto nós estamos nesse mundo. O crente pode ver a Deus no sentido de que outras pessoas não conseguem ver. O crente vê a Deus na natureza. O crente vê a Deus nos acontecimentos da história. O crente vê a Deus até mesmo na dificuldade. Há uma visão de Deus que só é possível pelos olhos da fé, que é desconhecida pelos outros. Hebreus diz que Moisés ficou firme como quem vê aquele que é invisível. Hebreus 11:27. Então, embora imperfeitos, desde agora nós podemos ver aquele que é invisível. E mais, nós podemos ver a Deus através da nossa experiência, através da nossa caminhada, a maneira como Ele vai conduzindo a nossa vida, o trabalhar dEle conosco. Nós dizemos às vezes para as pessoas: eu vejo a mão de Deus na minha vida. Entre os erros e os acertos, Deus está ali. Deus está ali me ensinando, Deus está ali me dando maturidade. Na enfermidade Ele está me ensinando, no luto Ele está me ensinando, na perda, nos pequenos desvios, Deus está ali. Por que nós não nos perdemos? Porque Ele está ali. Você pode vê-lo pelos olhos da fé. Você pode vê-lo pelas experiências que você já teve de quebrantamento, ou de consolo numa hora triste.
ou de orientação numa hora que você não tinha uma direção. Você pode vê-lo na palavra específica, ou quando Deus usa o irmão na sua vida. Você pode ver a Deus, mas isso é quase nada em comparação àquilo que nós haveremos de experimentar no porvir, irmãos. Essa promessa, ela se cumpre completamente na glória, onde nós veremos a Deus face a face. Você já teve aquela experiência de sair de um quarto escuro, que você ficou um tempo nesse quarto e de repente você sai para fora, aquele sol, e aí você vê aquela claridade e os seus olhos se ofuscam, você não consegue enxergar direito. 1 Coríntios 13:12 diz: porque agora vemos como por espelho, obscuramente, mas então veremos face a face. Nós veremos o Senhor face a face. Você que é limpo de coração, verá a Deus face a face. Ontem nós estávamos cegos, hoje nós vemos aquilo que outras pessoas não veem. Mas tudo isso ainda é sombra, é reflexo, é panela mal lustrada. Chegará o dia em que nós veremos Deus face a face. João diz na sua carta: amados, agora somos filhos de Deus e ainda não se manifestou o que havemos de ser. Sabemos que quando Ele se manifestar, seremos semelhantes a Ele, porque havemos de vê-lo assim como Ele é. Por isso purifica-se a si mesmo aquele que tem nele essa esperança. Você vai ver o Senhor. Você está se preparando para esse dia? Você tem vivido ansiosamente por esse dia? A sua vida nessa terra, ela é programada, planejada à luz desse grande dia, em que você vai ver Deus face a face. Nós vivemos problemas, nós vivemos tribulações nesse mundo. Então, querido, não desanime. Nós veremos Deus face a face. Pense nisso. Isso vai revolucionar a sua vida. Você e eu estamos aqui. Nosso destino é o próprio Deus. Nós estamos sendo preparados para esse encontro. Você crê? Amém? Você tem consciência de que se aproxima esse dia? Você já percebeu que tudo é pálido? Você e eu desfrutamos da presença de Deus, e essa é a bênção mais elevada. Os limpos de coração verão a Deus. Você percebe que está sendo preparado para esse dia? Você está ansioso para esse dia? E como é que nós nos preparamos para esse dia? Nós não precisamos nos retirar da sociedade, nós não precisamos viver como monges, saindo do mundo, não, pelo contrário, nós precisamos tomar consciência desse nosso coração, desse nosso pecado, dessa nossa impureza, e fazer como Davi naquela oração, no Salmo 51:10, quando ele diz: cria em mim, ó Deus, um coração puro, e renova em mim um espírito inabalável. Você poderia tentar 1000 vezes purificar o seu coração, ele continuaria impuro, mas graças a Deus, Ele prometeu, e somente a presença dEle, a presença do Espírito Santo em nós, a sua operação no íntimo, é que pode nos limpar o coração. Por isso lá em Filipenses diz que Ele faz isso operando em nós, tanto querer quanto realizar, segundo a sua boa vontade. Ele diz: aquele que começou em vocês a boa obra, haverá de aperfeiçoar até o dia de Cristo Jesus. As coisas vão acontecendo, Deus está te levando no processo. Deus está te levando a essa
caminhada de amadurecimento. Deus está transformando a sua vida, o seu coração a cada dia. Isso não quer dizer que eu deva permanecer na passividade, eu preciso também agir. Tiago diz: chegai-vos a Deus e Ele se chegará a vós. Em seguida ele diz: purificai as mãos, pecadores, vocês de ânimo duplo, limpai o coração. Então eu sei que eu não posso fazer pelas minhas forças, Deus está fazendo. Mas cabe a mim me colocar a caminho. Cabe a mim perseverar nesse caminho, nessa caminhada. Cabe a mim tentar remover tudo aquilo que tem sido obstáculo na minha vida. O que é que tem sido obstáculo na sua vida? O que é que tem roubado o seu tempo, o seu foco? A verdadeira razão da sua existência aqui. Supremo objetivo, desejo, a grande ambição minha e tua deve ser ver a Deus. Ver a Deus, e assim mesmo se purifica todo que tem nele essa esperança.